Muito bem, gente, eu acabei de concluir esta pequena coleção de livros. Concluí agora o livro sobre Abraão, a vida de Abraão, e assim eu concluí esta coleção aqui. É uma coleção que todos deveriam ter, do famoso teólogo e pastor Charles Swindoll. Nós já temos comentários de livros dele aqui no canal, e acabei de concluir essa coleção lendo o último livro, o livro de Abraão. É uma coleção de 9 livros, é uma série de estudos sobre personagens bíblicos, no caso 9 personagens bíblicos. Eu vou mostrar aqui em ordem cronológica: Abraão, José, Moisés, Davi, Elias, Esther, Jó, Jesus, é claro, e o último, o apóstolo Paulo. Então, é uma série de 9 livros onde ele vai fazer destrinchar a vida de cada um desses personagens bíblicos. Eu iniciei, a primeira vez que eu tive contato com essa literatura, eu comprei, acho que, se não me engano, 3 ou 4 livros, estava numa promoção, foi numa convenção de pastores, de obreiros, da qual participei. E nessas convenções, algumas editoras evangélicas montam seus standards ali e vendem o preço, vendem os livros ali a preço muito barato. Então eu achei barato, eu não conhecia essa literatura, essa série, me interessei pelo preço, né? E também pela temática. E então eu, se não me engano, eu comprei Paulo, Moisés e Davi. Acho que foram os 3 primeiros livros que eu comprei. E então depois eu fui adquirindo aos poucos toda a coleção. Eu não li em sequência, assim, seguido os 9 livros. Eu fui intercalando, como eu sempre faço na minha leitura. Eu vou intercalando os gêneros, os tipos de leitura. E por fim eu concluí há algum tempo, algumas semanas, eu concluí o livro de Abraão, e assim terminando essa série do Charles Swindoll. Então, como eu já disse, é uma série de estudos de 9 personagens bíblicos. Na verdade, foram pregações, séries de pregações que se tornaram nos livros. Então, o pastor Charles Swindoll, ele ministrava sobre a vida de um personagem bíblico durante muitas semanas, muitos meses. Ele ia pregando sobre esse personagem e aí destrinchava toda a vida desse personagem, desde quando ele surge nas escrituras e quando ele se finda ali a sua história, dando início a outras histórias. Então ele prega sobre uma série de sermões sobre determinado personagem. E então depois essas séries de pregações vieram a se transformar nesses 9 livros, nessa coleção de 9 livros do Charles Swindoll, da editora Mundo Cristão. Se eu não me engano, parece que a editora Thomas Nelson está lançando, já lançou 5 dos 9 no momento que eu gravo esse vídeo, né? Pode ser que quando eu lançar esse vídeo ou quando você estiver assistindo eles já lançaram mais. Mas a Thomas Nelson está relançando esses livros aqui. É o mesmo livro, só com uma capa, um designer diferente, cores diferentes. Primeira coisa que eu queria falar, assim, diretamente sobre essa literatura, minha experiência com essa literatura, ou com essas literaturas, é que todo cristão, ele deveria ler Charles Swindoll e especificamente, principalmente, essa coleção, essa série Heróis da Fé. Primeiramente, em primeiro lugar, porque Charles Swindoll, ele tem uma peculiaridade que outros escritores não têm. Poucos conseguem esse ponto importante na literatura, que é conversar com o leitor, esse poder de aplicação pessoal. Charles Swindoll é um dos melhores de todas as literaturas cristãs que eu já li. O Charles Swindoll é um dos melhores no que diz respeito à aplicação pessoal, a contextualizar a mensagem bíblica, a trazer a mensagem bíblica para os nossos dias. Consequentemente, por ele
ter essa habilidade de trazer à tona as passagens bíblicas, os problemas que esses homens enfrentaram, né, nos seus dias, ele consequentemente, ele consegue nos trazer, né, para os nossos dias, contextualizar para os nossos dias todos os problemas que eles enfrentaram e como eles solucionaram esses problemas. Consequentemente, é inevitável que ele vai abordar diversos temas nos 9 livros, diversos temas como criação de filhos, casamento, namoro, ministério, trabalho, estudo, escolhas, decisões, tentação, pecado, santificação, oração, provação, tribulações e inúmeros outros temas serão abordados nessa literatura. Porque Charles Swindoll, de uma maneira extraordinária, uma maneira muito habilidosa, ele vai mostrar cada personagem bíblico desse que eu citei: Abraão, José, Moisés, Davi, Elias, Esther, Jó, Paulo e até o próprio Senhor Jesus. Ele vai trazer essa característica humana, ele aproxima de nós cada um desses personagens de forma que a gente fica muito próximo e muito apegado. Eles deixam de ser aqueles personagens como uma espécie de super-heróis, de homens extraordinários, e ele consegue trazer esse caráter humano, suas falhas, suas fraquezas e como cada um deles lidaram na sua época com problemas, com dificuldades, das quais inúmeras aqui eu já citei algumas das inúmeras situações que esses homens do passado viveram. Outro ponto importante é que Swindoll não vai entrar em milindres, não vai entrar em picuinhas, em discussões e contradições teológicas. O livro é direcionado para a pessoa comum, para você, para mim. É direcionado a conversar com a pessoa. Isso é uma consequência do seu poder de aplicação pessoal, da aplicação pessoal em si. Ele vai falar de coisas, como eu já disse, né, estou sendo até repetitivo, de coisas cotidianas, de coisas próximas de nós, o que faz nós nos apegarmos a essa literatura, amarmos as mensagens aqui contidas. Então, todo cristão deveria ler essa série de livros do Charles Swindoll, da editora Mundo Cristão, ou da Thomas Nelson, que está lançando agora. No caso, essa daqui é da Mundo Cristão. Então ele não vai entrar em questionamentos, em debates teológicos. A preocupação dele é atingir a pessoa comum, é atingir o leitor. Ele não escreve para uma academia, né, de letrados, Então, como eu já disse, ele não vai ficar preocupado com questões teológicas, com divergências. Ele vai se preocupar em atingir a pessoa comum. A pessoa que precisa de respostas, a pessoa que precisa de direção em todas as áreas da sua vida, tá certo? Então, ele vai focar neste ponto, ou nesses pontos. Um outro ponto importante é que essa literatura, ela serve também, ela te dá um pano de fundo extraordinário. Por exemplo, você pega lá personagens como Abraão, o último livro que eu li, ele fala tudo que é relacionado a Abraão, desde o seu chamado de Ur dos Caldeus, ele contextualiza, ele traz informações sobre aquela terra, quando Abraão desce ao Egito, quando Abraão e Ló se separam, quando Ló vai para Sodoma e Gomorra. Outro, como por exemplo o livro sobre o profeta Elias, ele traz uma contextualização em Israel como era naquela época. Então, se eu fosse escolher o meu preferido, eu acho que eu não saberia dizer, porque todos eles são extraordinários, todos eles foram livros extraordinários. Eu posso dizer que os que mais assim me impactaram seria Jó. É incomum você ver um livro sobre Jó que atinja a profundidade da mensagem que o livro de Jó nos traz. Então, até, se eu não me engano, Jó, junto com Moisés, são os livros mais grossos. Se eu não me engano, Jó é o mais grossinho deles. Deve ter aproximadamente mais de 400 páginas, 415, 16 páginas. Então, o Jó talvez foi o que mais me impressionou, mas eu também fiquei muito impressionado com Moisés e com Esther, muito também com Esther
com Elias. Então, todos são maravilhosos, mas eu estou destacando aqueles que mais assim me impressionaram. Então ele vai destrinchar a vida do personagem bíblico e vai trazer dados, informações. Ele cita muitos comentários bíblicos, muitas outras fontes ele cita. Você vê que o conhecimento do Swindoll é vasto, assim. Ele cita muito Eugene Peterson, cita muito o comentário bíblico do Warren Wiersbe. Ele cita reformadores, vai citar Lutero, vai citar escritores calvinistas, presbiterianos, puritanos, batistas, de diversas linhas. Então é extraordinário. Swindoll também tem uma característica de contar no meio da literatura, enquanto ele aplica, ele usa todos os recursos de figura de linguagem, humor, dramatização, anedotas, contos, parábolas, para trazendo situações dessa vida para fazer uma comparação e de uma forma que ele sabe te arrebatar, né? E trazer você para dentro da história bíblica, da história daquele personagem. Então eu acho que é uma coleção que você deveria adquirir, é claro que você pode não ter dinheiro para comprar todos de uma vez, foi o que aconteceu comigo, né? Você dá uma olhadinha, dá uma pesquisada, vê uma promoção ali, uma promoção aqui, aí você compra um, compra outro, né? Eu não li na sequência cronológica de que ele escreveu. Eu estou citando os livros na sequência cronológica a história bíblica, a narrativa bíblica, né? De Abraão até o apóstolo Paulo. E ele não escreveu nessa sequência, né? Na verdade, ele não seguiu essa sequência cronológica. Eu também não segui a sequência, eu fui adquirindo de acordo com que o preço de cada livro foi ficando adequado e eu fui adquirindo, né? Uma hora eu comprei, os 3 primeiros eu comprei nesse standard, né, dessa convenção. Depois eu fui comprei um na internet, comprei outro quando eu estive em São Paulo numa editora, e assim eu fui adquirindo. Então você pode fazer o mesmo e pode também intercalar a sua leitura. Você não precisa ler, porque vai se tornar muito cansativo você ler os 9 de uma vez. Se você tiver estômago para isso, se você tiver, paciência para isso, você pode fazer. Mas você pode intercalar, fazer como eu fiz, intercalar a leitura e assim conseguir ler a coleção completa do Charles Swindoll. E eu encerro então este vídeo enfatizando mais uma vez: adquira os livros do Charles Swindoll, especialmente a coleção Heróis da Fé da editora Mundo Cristão. Tá bom?